Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica muito bem informado. E olha só, agitando bandeiras do Brasil e carregando uma imagem em tamanho real de Jair Bolsonaro, apoiadores se reuniram em frente ao condomínio onde o ex-presidente está em prisão domiciliar preventiva para pedir liberdade ao líder de extrema-direita. Partidários de Jair Bolsonaro se mobilizaram neste domingo em Brasília. Com gritos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, eles pediram a libertação do ex-presidente. O julgamento do líder de direita por suposta tentativa de golpe de Estado está previsto para começar no dia 2 de setembro. Nós viemos aqui hoje para dar uma força ao presidente Bolsonaro e espero que esse juiz tenha um pouco de senso, que Bolsonaro não fez crime nenhum e ele julga o Bolsonaro livre no dia 3. Nós estamos pedindo muito a Deus para que isso aconteça. No sábado, Moraes ordenou novas medidas para reforçar a vigilância da área externa da residência de Bolsonaro. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto e é monitorado por tornozeleira eletrônica. E esperamos que ele esteja elegível, que esse processo não leve à condenação dele, que ele seja absorvido. Acusado de conspirar para permanecer no poder de forma autoritária, após a derrota nas eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro pode ser condenado a quase 40 anos de prisão. E o julgamento de Bolsonaro começa nesta terça-feira. E essa, inclusive, é a primeira vez que um ex-presidente vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no caso de suspeita de crimes contra a democracia. A Procuradoria-Geral da República aponta Jair Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que tentou mudar o resultado das urnas, após a derrota nas eleições de 2022. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus acusados de tramar um golpe de Estado após as eleições de 2022. Nesta primeira fase, serão julgados, além de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, delator da trama, e 3 generais de 4 estrelas: Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que é ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, e também o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier. O caso vai ser analisado pela primeira turma do STF, conforme o regimento da Corte para julgar ações penais. Foram reservadas 5 sessões para o julgamento, que devem acontecer nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. O grupo responde por 5 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. No período de julgamento do núcleo crucial do plano de golpe, o Exército vai vetar aglomerações e atos próximos de unidades militares. Outro ponto de atenção são as manifestações convocadas para o 7 de setembro, que acontecem em meio à análise do caso na primeira turma da Corte. A ordem repassada aos comandos de área é de tolerância zero com eventuais manifestações. Além disso, o Comando Militar do Planalto e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal têm feito reuniões permanentes para discutir a segurança ao longo de todo o período do julgamento. E agora vamos falar sobre o clima. O mês da primavera chegou e começou com calor e ar seco, além de pancadas rápidas de chuva e irregulares no fim do dia. Vamos ver. Mais horas de sol, tardes quentes e pancadas rápidas e irregulares marcam esse início de setembro em boa parte do país. O calor e o ar seco dominam em boa parte do centro-oeste, do sudeste e do interior do nordeste, e esse cenário que deve se estender pelos próximos dias. A chuva aparece de forma mais concentrada entre o oeste e o sul gaúcho e, na sequência, avança pontualmente por outras áreas, mas o impacto maior é o vento. No sudeste, a semana começa com tempo firme na maior parte das cidades, com nuvens crescendo ao longo do dia. Ao longo da semana, o calor aumenta no interior da região, com picos chegando a 37 graus no norte e no oeste de São Paulo e em faixas de Minas Gerais. E a tendência é que as nuvens de fim de tarde ganhem terreno nos próximos dias, ainda de forma bastante irregular. No centro-oeste, a semana em geral será de poucas mudanças.
Calor persistente, ar seco e nuvens com chuva mal distribuída. No Nordeste, as capitais mantêm o vai-vem da umidade do mar ao longo do mês, pelo menos no litoral. E na região Norte, tem previsão de sol e aumento de nuvens, mas sem chuva. Segundo os meteorologistas, o fenômeno Laninha ainda não está consolidado, mas deve ganhar força ao longo da primavera, com probabilidade crescente de se instalar nos próximos meses. Se confirmado, o efeito do Laninha pode intensificar as chuvas no norte e no nordeste, além de favorecer períodos mais secos no sul do país. E essa edição fica por aqui e eu agradeço demais a sua companhia. Às 14 horas você acompanha mais notícias ao vivo. Até mais!